Quando a maioria das pessoas pensa em Hulk Hogan, elas veem a lenda, o vermelho e o amarelo, a camisa rasgada, a flexão. A multidão perde a cabeça enquanto ele prega sobre fazer suas orações e tomar suas vitaminas. Para uma geração inteira, ele era a luta livre, um super-herói vivo, respirando, com botas e uma bandana. Mas essa é apenas uma versão de Hulk Hogan. O mais estranho é que Hogan não estava apenas interpretando um personagem. Ele acreditava na Hulkamania. Ele a vendia tão bem porque, em algum nível, ele mesmo acreditava nela. Foi isso que o tornou elétrico. Ele não estava agindo como se fosse o maior negócio do mundo. Ele realmente achava que era. E talvez seja por isso que, quando as câmeras se desligavam, ele ainda esperava ser o centro do show. Por trás da cortina, longe das câmeras e dos aplausos, havia um Hogan muito diferente. Um que os fãs raramente viam, mas que os lutadores nunca esqueciam. A maioria dos fãs se lembra de Hulk Hogan como o melhor mocinho com aplausos e frases de efeito. Mas nem todos que estavam diante dele viam um herói. Em janeiro de 2025, a Netflix deu uma grande festa para a estreia do Monday Night Raw em sua plataforma. Luzes, câmeras e lendas por toda parte. Hulk Hogan aparece promovendo sua nova marca de cerveja, American Beer, esperando uma recepção de herói. Em vez disso, ele é vaiado, em alto e bom som. Não se tratava apenas de uma reação da internet. Eram anos de ressentimento fervendo em tempo real. Alguns dias depois, The Undertaker foi questionado sobre isso em seu podcast 6 Feet Under. Ele se sentiu mal por Hogan? Não, ele disse, sem mais nem menos. Em seguida, acrescentou: eu tenho sentimentos pelas pessoas, mas às vezes na vida as coisas voltam. Em seguida, ele deixou claro, ele era o rosto da América, maior do que a vida. Mas então ele é pego dizendo coisas racistas em uma gravação. No mundo de hoje, você acha que as pessoas vão se esquecer disso? E o detalhe que mais marcou? Taker disse que quando viu Hogan depois, o cara estava agindo como se nada tivesse acontecido. Ele não estava vendendo nada e estava empurrando sua cerveja. Essa palavra, não vender, tem um significado diferente vindo do Undertaker. É uma linguagem de luta livre para fingir que algo não aconteceu. Ele não precisava dizer muito mais. Você poderia dizer que o que quer que tenha acontecido entre esses dois nunca foi realmente enterrado. E para entender o porquê, você tem que voltar até 1991. Survivor Series, 27 de novembro. The Undertaker ainda é novo na WWE, com apenas um ano de carreira, mas naquela noite, ele foi escalado para derrotar Hulk Hogan e conquistar seu primeiro título da WWE. Nos bastidores, pouco antes da luta, Hogan chama Taker de lado e lhe diz que seu pescoço o está incomodando. The Hulkster diz que está nervoso com o Tombstone Piledriver. Taker, com apenas 24 anos e ainda conquistando seu espaço, lhe dá sua palavra. Hulk, acredite em mim, eu o protegerei. Eu me orgulho de não machucar as pessoas. A luta começa. Ric Flair interfere. Taker aplica o Tombstone. 1, 2, 3. O público está atônito e o Undertaker é o novo campeão. Mas no segundo em que Taker se ajoelha para fazer o movimento, ele ouve Hogan sussurrar: "Você me pegou, irmão." E é aí que o pânico entra em ação. Hogan está deitado no tapete, fazendo de conta que está gravemente ferido. Os paramédicos entram correndo. Hogan diz às pessoas para ligarem para sua esposa. Caos total. Taker estava arrasado. O Deadman achou que tinha acabado com a carreira de Hulk Hogan. E compreensivelmente, ele também pensou que poderia ter acabado com a sua própria carreira por causa disso. Mais tarde, ele relembrou o momento, dizendo: "Fiquei mortificado. Achei que tinha desperdiçado a maior oportunidade da minha vida." Mas em poucos dias, a verdade começou a vazar. Os caras nos bastidores começaram a dizer a Taker: "Vimos a fita, a cabeça de Hogan nunca tocou o tapete." Shane McMahon também confirmou: "O golpe foi limpo. Hogan não se machucou nem um pouco." Então Taker o confronta e pergunta diretamente o que aconteceu. Hogan, sempre muito honesto, diz: "Bem, irmão, você me apertou tanto que eu não conseguia me mexer. Foi isso que prendeu meu pescoço. Sem desculpas, sem propriedade." Taker percebeu isso. Naquele momento, eu sabia o que ele era. Aquele momento nunca o abandonou, porque, para Taker, Hogan não havia apenas exagerado. Ele havia vendido uma lesão falsa, destruído a credibilidade de Taker e, em seguida, dobrado a dose. Não para proteger
proteger o negócio, mas para proteger seu lugar. E é isso que dói nesse momento. Não foi apenas o fato de Hogan ter fingido estar machucado. Foi o fato de ele ter usado o profissionalismo de Undertaker contra ele. Taker era jovem, respeitoso e estava tentando fazer o que era certo para o negócio. Hogan viu isso e usou isso. O que levanta a questão: ele fez isso porque se sentiu ameaçado? Ou porque era assim que ele mantinha o controle? E ao longo dos anos, esse padrão continuou se repetindo. Histórias discretas, jogadas sutis, Hogan cuidando de Hogan. Então, quando as pessoas dizem por que os lutadores se ressentem de Hulk Hogan, essa história é o plano. Porque por trás das frases de efeito e da conversa de irmão, havia um cara que se certificava de que os holofotes sempre estivessem voltados para ele. E quando isso não acontecia, ele fazia o que fosse preciso para recuperá-lo. No início dos anos 2000, Undertaker era o cara. Ele era o líder do vestiário, aquele que todos respeitavam. Ele tinha laços profundos com caras como Shawn Michaels, Steve Austin e Mick Foley, mas ele mantinha distância de Hogan e não fazia segredo disso. Eu nunca fui muito amigável. Eu dizia olá, era respeitoso, mas depois daquela terça-feira no Texas, meu radar estava sempre ligado. Essa frase diz tudo. Uma desconfiança constante e silenciosa. E na luta livre, esse tipo de silêncio é mais alto do que palavras. Porque The Undertaker não era sobre manchetes. Ele era sobre respeito. Proteger seu oponente e fazer negócios da maneira certa, mesmo que isso significasse se machucar. Hogan, por outro lado, só protegia a si mesmo. Ele era o show, o nome na marquise. E quando chegava a hora de passar a tocha, ele apertava o punho. E é por isso que, mesmo agora, todos esses anos depois, The Undertaker ainda mantém Hogan à distância. Isso não foi um mal-entendido isolado, foi um plano, um aviso silencioso sobre quem Hogan realmente era. Porque nos vestiários de todo o país, Hogan não era o herói, ele era o político, o cara que trabalhava nos bastidores para proteger seu lugar, não importava quem fosse pisoteado no processo. E é por isso que tantos lutadores, algumas lendas por direito próprio, não suportavam Hulk Hogan, não por inveja, não porque ele era o melhor, mas por causa da forma como ele usava essa posição para controlar o jogo a partir das sombras. Vamos voltar para os anos 80, quando a Hulkamania estava explodindo. Vince McMahon está transformando a luta livre profissional em um império global, e Hogan é o rosto de tudo isso. Para seu crédito, ele vendia ingressos como ninguém, mas com esse holofote veio o poder, e Hogan sabia exatamente como usá-lo. Um dos primeiros sinais de alerta foi o incidente com o sindicato. Jesse Ventura, que trabalhou ao lado de Hogan durante os anos de crescimento, revelou certa vez que tentou fundar um sindicato de lutadores. Depois de fazer Predador e entrar para o Screen Actors Guild, Ventura olhou em volta e pensou: espere aí, os lutadores estão destruindo seus corpos aqui. Não há seguro. Sem aposentadoria, não há rede de segurança. Precisamos de proteção. Então, ele começou a lançar a ideia discretamente, experimentando-a no vestiário, obtendo apoio. Então, de repente, Vince McMahon o chama. Ele o interrompe e acaba com a ideia na hora. Por quê? De acordo com Ventura, foi Hogan quem delatou. Anos depois, sob juramento em um processo judicial, Vince admitiu o fato. Foi Hogan quem lhe disse que Jesse estava tentando se sindicalizar. Isso não foi apenas uma traição, foi uma jogada de poder. Hogan era quem mais tinha a perder se os rapazes se unissem. E a partir daquele momento, ficou claro, não se tratava de um cara lutando pelo vestiário, era um cara que estava se protegendo, e esse instinto só se fortaleceu. Quando Hogan foi para a WCW, em 1994, ele não trouxe apenas o poder das estrelas, mas também um contrato repleto de vantagens. Uma cláusula em particular mudou tudo, o controle criativo. Em termos simples, isso significava que Hogan podia dizer não a qualquer coisa. Resultados de lutas, histórias, finais. Se ele não gostasse, não aconteceria. E em um negócio em que a marcação é tudo, isso é como dar a um jogador o direito de reescrever o manual no meio do jogo. E ele usou isso, muito. Logo no início, Hogan se destacou. Seu primeiro título na WCW durou 469 dias, o mais longo da história da empresa. E, enquanto ele detinha o cinturão, os jovens talentos que tentavam se destacar
ficavam parados. Depois veio a NWO. A era Hollywood Hogan foi um renascimento criativo, mas também fechou a porta atrás dele. Como peça central da facção mais quente da luta livre, Hogan decidia quem se aproximava dos holofotes. Se ele gostasse de você, talvez você recebesse uma massagem. Se não, você não chegava nem perto do topo. As pessoas perguntavam, Hogan não colocou ninguém no topo? E ele tinha sua resposta ensaiada. No Twitter, quando um fã o acusou de segurar as pessoas, Hogan respondeu com, quem eu esqueci de colocar por cima, irmão? LOL. Em seguida, ele citou nomes como Goldberg e Lex Luger. Claro, ele perdeu para eles. Mas esses LUs vieram com cordas. Confrontos, distrações, caos excessivo. Hogan levou o pin, mas nunca abriu mão de seu trono. E quando os fãs falaram de caras como Bret Hart ou CM Punk, pessoas que Hogan se esquivou ou descartou, ele não se conteve. Sobre Punk, ele tweetou, ele ainda estava no ensino fundamental. Sobre Bret, ele disse, sua era ainda não havia começado, irmão. Essa atitude é o que deixa as pessoas loucas. A ideia de que, se você não estivesse conquistando números do nível de Hulk Hogan, você não importava. Esse poder de atração lhe dava passe livre para enterrar as estrelas em ascensão, ajustar as finalizações ou reescrever ângulos inteiros para manter os holofotes onde ele queria. Para muitos lutadores, Hogan não era apenas um jogador nos bastidores, ele era o jogo, e a WCW lhe deu a arena perfeita para jogar. Não se tratava apenas de evitar derrotas limpas, mas de controlar o ímpeto, decidir quem poderia ficar em alta. Veja o caso de Diamond Dallas Page. DDP estava em alta no final dos anos 90. O público o apoiava e ele parecia ser o próximo grande sucesso. Mas quando ele entrou em uma disputa com Hogan, todas as lutas eram atrapalhadas por interferências e bobagens. Uma vitória limpa estava simplesmente fora de cogitação. Depois, temos Booker T, um cara que tinha todas as ferramentas para ser uma grande estrela antes do que foi. Mas, com Hogan e a NW o bloqueando o cenário do evento principal, ele teve que esperar até que a empresa estivesse em suas últimas pernas. E o exemplo mais infame, Starrcade 97. Sting estava sendo construído há mais de um ano. Silencioso, assombroso, um mito com pintura facial. Era para ser o momento. A WrestleMania da WCW. Sting contra Hogan. Herói versus vilão. Uma contagem rápida do árbitro Nick Patrick. Um reinício, uma vitória limpa e um grande prêmio para o babyface. Em vez disso, Hogan manipulou o final. A contagem do árbitro não foi rápida, e Hogan se certificou disso. De repente, a vitória de Sting parecia instável. O final foi estranho, e a energia acabou. Mesmo perdendo, Hogan havia se protegido. Então veio 2000. Bash at the Beach. Hogan se recusa a perder para Jeff Jarrett. Vince Russo, redator-chefe na época, diz, chega. Mandou Jarrett literalmente deitar no chão. Hogan lhe dá um soco. Sai, furioso. Os fãs em casa não faziam ideia do que estava acontecendo. Aquilo era real? Foi roteirizado? As linhas estavam completamente embaçadas, mas por trás da cortina era 100% real. Vince Russo volta a aparecer e faz uma promoção ao vivo, criticando Hulk Hogan por manter a WCW como refém. Isso não era um enredo, era real, e isso destruiu a empresa. O moral foi por água abaixo e o vestiário se dividiu. Como sempre, o nome de Hulk Hogan estava no centro de tudo. Anos mais tarde, caras como Kevin Nash, Chris Jericho e Bret Hart repetiram a mesma coisa. A necessidade de Hogan de se proteger prejudicou a WCW, muito mais do que ajudou. Bret The Hitman Hart disse certa vez, Hogan não perdia para ninguém que já não fosse um cara consagrado. Ele nunca criou novas estrelas, ele apenas protegia seu lugar. E esse é o fio condutor de tudo isso. Hogan não se preocupava apenas consigo mesmo. Ele moldou a empresa inteira em torno de sua zona de conforto. E ao fazer isso, criou um rastro de amargura, do qual a WCW nunca se recuperou. E talvez Hogan não tenha considerado isso uma sabotagem. Talvez para ele fossem apenas negócios. Em sua mente, ele era a atração. Era ele quem mantinha a WCW funcionando. E se isso significava que os talentos mais jovens tinham de esperar sua vez, que assim fosse. Mas com o tempo, essa mentalidade deixou de ser proteção e começou a parecer medo. Até mesmo Scott Steiner, que nunca foi de se conter, certa vez chamou Hogan de câncer na WCW. Ele disse, se Hogan não estava no topo, ele não estava feliz.
E se você estivesse superando isso, ele o deixava de fora. Diga o que quiser sobre Steiner, mas quando até mesmo os caras mais francos começam a soar unificados, geralmente há fogo por trás dessa fumaça. Foi um momento decisivo, não apenas para a WCW, mas para a forma como o setor começou a ver o poder das estrelas. O domínio de Hogan forçou uma dura lição. Colocar um cara acima do sistema poderia destruir todo o show. Essa percepção só se enraizaria totalmente anos mais tarde na WWE e na AEW, onde equilibrar o poder das estrelas com a programação de longo prazo tornou-se uma habilidade de sobrevivência. Seria de se esperar que, após o colapso da WCW, Hogan tivesse dado um passo atrás e refletido sobre suas ações e o impacto delas sobre os outros. Talvez ele tivesse percebido que mexer os pauzinhos nos bastidores não era bom para ninguém. Mas não. Em vez disso, ele dobrou a dose. Em 2010, quando Hulk Hogan e Eric Bischoff entraram na TNA, a empresa estava em uma situação sólida. Caras como AJ Styles, Samoa Joe e Christopher Daniels estavam construindo algo novo. A X-Division estava elétrica. Os talentos locais estavam finalmente brilhando. E após anos de caos, os fãs tinham um motivo para acreditar no futuro da TNA. Então, Hogan apareceu como se ainda fosse 1997. Quase da noite para o dia, a TNA começou a se parecer com a WCW. Light. Hogan trouxe sua antiga equipe, Scott Hall, Kevin Nash, The Nasty Boys, caras que já haviam passado de seu auge, e os talentos mais jovens que construíram a marca simplesmente foram deixados de lado. Até mesmo o ringue de 6 lados, uma das características marcantes da TNA, foi descartado. Por quê? Porque Hogan não gostava dele. Para os fãs mais novos, e até mesmo para caras como AJ Styles, aquele ringue não era apenas um artifício. Ele dava à TNA uma identidade única, ritmo mais rápido, mais ângulos, um tipo diferente de luta livre, e sem mais nem menos, ele desapareceu. As histórias mudaram, os holofotes mudaram. De repente, não se tratava de construir a próxima geração, mas sim de repetir as Monday Night Wars com menos calor e sem impulso. Um dos exemplos mais claros disso foi Bobby Roode. Em 2011, Roode estava pronto. Ele tinha a construção, o público e o enredo. O Bound for Glory foi preparado para ser seu grande momento, mas, segundo relatos, Hulk Hogan interveio e disse que Roode não estava pronto. Então, eles deram a vitória a Kurt Angle e o momento de Bobby Roode desapareceu sem mais nem menos. Kurt Angle era um legítimo medalhista de ouro olímpico que se tornou uma máquina de luta livre. Um Hall of Famer, sem dúvida. Mas em 2011, o objetivo não era coroá-lo novamente. Era para ser a chegada de Roode, a passagem da tocha. Alguns anos antes, Samoa Joe teve seu próprio ímpeto destruído. Depois de finalmente derrotar Kurt Angle pelo título em 2008, a carreira de Joe foi enterrada em meio a um booking confuso, e pouco tempo depois, Hogan chegou e o foco mudou. Joe ficou em segundo plano, enquanto Hogan e seu círculo absorveram os holofotes. Até mesmo CM Punk, que teve uma curta passagem pela TNA antes da WWE, deu a entender que a presença de Hogan tornava o ambiente frio para os jovens talentos. A mensagem era clara: se você não fosse um dos membros da velha guarda, não esperaria um tratamento justo. E assim como na WCW, os resultados vieram em seguida. As audiências caíram e os fãs se afastaram. A TNA, antes cheia de promessas, começou a perseguir um passado que já havia passado, e as impressões digitais de Hogan estavam por toda parte novamente. A TNA poderia ter sido o futuro, mas, sob o controle de Hogan, ela se tornou uma casa de repouso para o passado. Mas se a política dos bastidores fez com que as pessoas desconfiassem de trabalhar com ele, o que veio a seguir fez com que a maioria das pessoas perdesse todo o respeito que ainda tinham por ele. Em 2015, tudo desmoronou. Durante uma batalha judicial com a Gawker por causa de uma fita de sexo que vazou, veio à tona um áudio em que Hogan usava a palavra "in" repetidamente, enquanto reclamava do homem com quem sua filha estava saindo. Não foi sutil e não estava fora de contexto. Foi flagrante e feio. Hogan disse que não sabia que estava sendo gravado. Ele culpou a forma como foi criado e alegou que estava chateado e não era sua intenção. Na TV, ele pediu perdão, dizendo
dizendo: "Sou um cara legal, não tenho um osso racista em meu corpo." Mas para muitos lutadores, especialmente os talentos negros que cresceram idolatrando-o, isso não foi apenas decepcionante, foi devastador. Hogan havia passado décadas se apresentando como o herói totalmente americano, o cara que defendia as crianças, a união, a decência. Portanto, quando a fita veio à tona, não foi apenas um escândalo, foi um completo desmoronamento. As pessoas não ficaram com raiva porque ele cometeu um deslize. Elas estavam com raiva porque acreditaram em alguém que não era real. A WWE reagiu rapidamente. Eles o retiraram de seu site, retiraram seus produtos e o tiraram do Hall of Fame. Não houve turnê de imprensa, nada de esperar para ver. Ele simplesmente foi embora. Nos bastidores, o vestiário estava dividido. Mas algo estava diferente agora. O setor que Hogan governava havia mudado. Os dias em que os melhores eram intocáveis haviam acabado. Os lutadores estavam falando mais alto, sobre raça, respeito e responsabilidade. O que poderia ter sido ignorado nos anos 80 agora estava no centro das atenções. E Hogan, ele não foi feito para aquela época. Alguns nomes da velha guarda o defenderam, mas muitos, especialmente os lutadores mais jovens e os lutadores negros, não queriam ouvir isso. O New Day, um dos atos modernos mais populares da WWE, deixou sua posição em alto e bom som. Em uma entrevista em 2018, eles disseram que achariam difícil receber Hogan de volta, depois das coisas que ele disse. Xavier Woods acrescentou: "Somos todos a favor da inclusão. Se você não é, isso é um problema." O Hogan que eles cresceram amando se foi. Ele havia sido substituído por um homem que falava sobre perdão, mas nunca assumiu a responsabilidade pelo que disse ou por que isso importava. Anos mais tarde, a WWE tentou trazê-lo de volta em silêncio. Eles o reintegraram ao Hall of Fame e lhe deram algumas participações especiais. Mas não foi o retorno de um herói, de forma alguma. Foi simplesmente estranho. Segundo relatos, alguns lutadores se recusaram a se encontrar com ele. Outros ouviram educadamente e foram embora. A vibração nos bastidores era clara. Algumas feridas não cicatrizam só porque as relações públicas dizem que a tempestade passou. Em 2022, quando Hogan retornou ao Raw, a reação do público disse tudo. Alguns aplausos e muitas vaias. A magia havia desaparecido. E mais importante, o vestiário havia mudado. A luta livre havia mudado. Não era mais a década de 80. Não se tratava de um homem se agarrar ao topo para sempre. A nova cultura era a colaboração, a diversidade e o apoio mútuo, e não o apoio mútuo. É nesse ponto que a imagem de Hogan não se encaixa mais. Porque, ao longo de sua carreira, The Hulkster não deixou para trás apenas arenas com lotação esgotada e grandes taxas de compra. Ele deixou um rastro de relacionamentos rompidos e pontes queimadas. Os lutadores que antes o admiravam aprenderam melhor. Kofi Kingston disse certa vez em uma entrevista que Hogan nunca se relacionou realmente com ele nos bastidores. Sempre parecia que ele estava em um comprimento de onda diferente, como se a velha guarda tivesse uma parede erguida. Ele não chegou a criticar Hogan, mas a mensagem foi clara. O respeito não é dado apenas com base no legado. Até mesmo The Ultimate Warrior, um dos poucos caras que Hogan defendeu na WrestleMania 6, mais tarde o chamou de covarde de duas caras. Eles se uniram e brigaram novamente na WCW. Mas, fora das câmeras, a tensão nunca se dissipou. Se você não jogasse o jogo de Hogan, não duraria em sua órbita. Até mesmo Jim Ross, uma das vozes mais respeitadas da luta livre, disse certa vez que o retorno de Hogan em 2005 não deu certo porque a política ficou muito pesada. E acrescentou: ele ficou velho e já era o bastante. Muitos talentos sentiram que estavam sendo sacrificados às custas de Hogan. E essa é a verdadeira história do legado de Hulk Hogan. Ele ajudou a levar o wrestling profissional a patamares nunca antes vistos. Ele lotou arenas e vendeu milhões de pay-per-views. The Hulkster criou momentos que viverão para sempre. Mas ele também retardou a mudança. Ele bloqueou as estrelas em ascensão e transformou as empresas em plataformas para ele, e somente para ele. E à medida que a luta livre evoluiu para um setor mais colaborativo e voltado para a equipe, a mentalidade de lobo solitário de Hogan, que buscava os holofotes, começou a parecer uma relíquia. O que antes o tornava poderoso, agora estava ultrapassado. Espera-se que as principais estrelas de hoje elevem os outros, não os deixem de
lado, que passem a tocha, não que a protejam. E essa mudança expôs tudo aquilo a que Hogan nunca se adaptou. Ele podia ser elétrico na tela, mas, nos bastidores, o custo era alto. Desde matar um sindicato que poderia ter protegido gerações de lutadores profissionais, até se recusar a perder de forma limpa na WCW e na TNA, até alienar o vestiário com um escândalo de racismo que abalou sua imagem. Hogan sempre protegeu uma coisa acima de tudo, ele mesmo. E no final, foi isso que fez com que a ilusão caísse por terra. Porque o cara que nos dizia para fazer nossas orações e tomar nossas vitaminas, ele estava apenas representando um papel. O verdadeiro Hulk Hogan apareceu quando as câmeras pararam de rodar. E uma vez que os fãs e o pessoal dos bastidores viram essa versão, não havia como deixar de vê-la. E talvez essa seja a verdade mais profunda. Hulk Hogan não era um vilão no ringue, mas por trás da cortina, ele estava sempre trabalhando, sempre protegendo o gimmick. O que é irônico, a única pessoa que ele nunca realmente superou foi ele mesmo. O que você acha de Hulk Hogan? O impacto dele nos negócios supera todo o resto? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.